Vamos falar hoje, no nosso curso de Sociologia em Gotas, do pensador Karl Marx. Você já viu outros vídeos sobre o Karl Marx, mas nós temos mais um vídeo sobre esse grande pensador que vai trazer uma contribuição muito importante para a sociologia. Ele foi um pensador alemão, filósofo, economista e um grande crítico do capitalismo. O Marx ele contribuiu para a ciência particular do social e a sua sociologia é chamada de sociologia marxista. A base do pensamento do Karl Marx é o materialismo histórico, que nós vamos falar o que significa isso. Ele representa um ponto crítico da história da teoria econômica e da história da sociologia. Por que isso? Porque o Marx vai fazer uma crítica à economia clássica e vai trazer uma leitura muito aprofundada, muito importante sobre o desenvolvimento da sociedade e mostra como o trabalho está na base de tudo na sociedade. O Capital é a sua maior contribuição para a história da evolução do pensamento humano. Nessa obra, o Marx ele destaca como a sociedade ela se formou com seus modos de produção, modo de produção primitivo, escravista, feudal, o capitalismo e o socialismo que ele propõe e vai trazer estudo muito interessante sobre essa parte. Para Karl Marx, a sociedade ela é dividida em classes. Ele considera a infraestrutura, que é a base econômica da sociedade, como o determinante, o fator determinante na sociedade. Então, o materialismo histórico dá ênfase ao fator econômico. Os postulados básicos do materialismo histórico do Karl Marx, primeira coisa é a luta de classes. Nós temos uma sociedade formada por classes. A classe do trabalhador e a classe do capitalista, que também é chamada de proletário e burgueses. Para Marx, a história, assim como para Engels, a história da humanidade é a história da luta de classe, sempre considerando que um determinado grupo chega ao poder na sociedade, muitas vezes por meio violento, por meio de exploração, e, por exemplo, escraviza. Na sociedade escravista nós vamos ter o senhor de escravo e vamos ter o escravo. Na sociedade feudal você tem o senhor feudal e do outro lado o servo. Na sociedade capitalista você tem o burguês, que é o dono dos meios de produção, e do outro lado o trabalhador, que é explorado pelo capitalista. Então nós temos, em primeiro momento, a luta de classes e, em segundo, a organização econômica como base da sociedade, que é a infraestrutura, que vai determinar também a superestrutura, que é aquilo que corresponde à cultura, à religião, às leis, aos costumes, ao espírito, à parte espiritual, podemos dizer assim. Então, primeira forma, a dinâmica social ela se explica pela luta permanente das classes, em que a sociedade se divide em proletários e burgueses, no caso da sociedade capitalista. O Marx ele defende o desaparecimento das classes sociais com o processo revolucionário, tendo à frente a classe trabalhadora, revolucionando essa sociedade. Num primeiro momento temos o socialismo, para em seguida chegar ao comunismo, que seria o fim de uma sociedade de classes. O materialismo histórico, ele considera que a infraestrutura, que é essa base econômica, determina a base, a outra que é a superestrutura, que corresponde aos aspectos espirituais, culturais, as leis, a religião. Então, o fator econômico é que determina toda a cultura espiritual da sociedade, e essa superestrutura corresponde exatamente a essa cultura espiritual. Não entenda aqui essa palavra espiritual no sentido religioso do termo, espiritual porque está além da matéria. Diferente da matéria, você vai ter o quê? A parte da consciência, a parte espiritual, a parte das ideias, que vai corresponder à cultura, que é tudo aquilo que o ser humano produz na sociedade, como a religião, as leis, os costumes e por aí vai. Em outro momento, Karl Marx, assim como seu parceiro Engels, vão considerar que a subestrutura tem uma relação direta com a infraestrutura.
nós percebemos aqui como Marx ele vai ter uma postura determinista, colocando o econômico em primeira mão. Até certo ponto nós entendemos perfeitamente que isso faz sentido, mas não faz sentido radicalizar isso de forma geral. Por quê? Porque o capitalismo, por exemplo, ele não se perpetua, ele não tem sua continuidade apenas porque você tem o dono dos meios de produção, o dono das fábricas, das máquinas, da terra. Não se perpetua simplesmente por se ter o dono, se perpetua por causa também da parte que não corresponde à infraestrutura, que é a parte das ideias, que é o modo de pensar sobre aquilo. Num primeiro momento, como você viu, a infraestrutura vai determinar inclusive a consciência do indivíduo, que faz sentido a estrutura da sociedade, a forma como ela se montou e se pensar a partir dela. Mas há muita crítica sobre essa questão de radicalizar no que diz respeito ao determinismo econômico, até porque existem várias outras coisas que fazem sentido na sociedade, que influenciam na sociedade. Mas o pensamento do Karl Marx é muito importante considerar também o seguinte, que quando ele vai ser um materialista histórico, ele tá se opondo à ideia do seu professor, do seu guru, que era o Hegel, não é o Engels, é o Hegel, que via a sociedade a partir da perspectiva idealista, tudo no plano das ideias, assim como Platão via. O Marx ele vai considerar que a sociedade ela se constitui a partir da matéria, a partir das ações humanas, e não é simplesmente a ideia que faz as coisas. A partir também do convívio, das ações presentes na sociedade, de tudo aquilo que o indivíduo faz na relação com o outro, é que você vai ter também uma configuração de uma sociedade. Portanto, temos aí a grande contribuição do Karl Marx no que diz respeito à sociologia. O Marx, assim podemos dizer, não foi um sociólogo preocupado na questão da formação da sociologia, como fez o Durkheim, o Comte e outros teóricos, mas ele contribuiu sobremaneira para a construção da sociologia, para o modo de analisar a sociedade a partir da perspectiva histórica. Significa que para analisar qualquer problema social, qualquer acontecimento na sociedade, tudo que envolve a sociedade, é preciso considerar os seus aspectos históricos, os seus aspectos materiais e fazer uma análise precisa de por que um determinado fenômeno chegou a ser o que é. Por exemplo, por que surgiu o capitalismo? Como o capitalismo se materializou na sociedade? Para fazer uma análise materialista, o Marx também vai considerar outro aspecto interessante, que é a dialética, aquilo que corresponde à mudança, à capacidade da mudança, da dinâmica, da totalidade. A dialética vai considerar as contradições também que estão presentes em determinados fenômenos, que explicam os fenômenos sociais. De modo que se fala também em materialismo dialético, ou melhor dizendo, em materialismo histórico dialético. Por quê? Porque se considera a história, se considera as contradições, a totalidade e a capacidade de mudança. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like. E também, se não se inscreveu, se inscreva. E não deixe de comentar, de dar a sua opinião. E muito importante também é que você indique esse vídeo e esse canal para os seus amigos e para as suas amigas. Até mais!